Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bom com vocês? Estamos dando início a mais um episódio do nosso espetacular podcast Além das Estrelas. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao feedback que alguns de vocês deram, agradecer também a quem compartilhou o nosso podcast, e se puder continuar compartilhando com seus amigos, suas amigas, vocês vão fazer esse aspirante de astronomia muito feliz, pois eu não sou nada sem vocês. Lembrando também que nosso podcast está disponível tanto no Spotify como no YouTube. Então nos sigam no Spotify, se inscrevam no YouTube, ativem o sininho para receber as notificações de novos episódios. Também gostaríamos muito de agradecer à direção da Unesp e Comunicação e Imprensas da Unesp pela divulgação do nosso podcast na página da Unesp e Bilce. Sem mais delongas, então, vamos começar hoje os primórdios da astronomia. Então solta a vinheta, editor! Bom, vamos iniciar nossas apresentações. Mais uma vez, eu sou o seu anfitrião, Daniel, do curso de Física da Unesp, e eu estou aqui do meu lado com ele, Carlos TK, o manda-chuva, um Hokage sempre à espreita. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlos, hoje eu vou fazer a participação especial no episódio do nosso podcast, nosso primeiro episódio, para falar um pouco sobre a astronomia antiga. Vamos lá, eu e o Daniel, preparado. Estamos aqui também na mesa, o nosso querido editor, o nosso robozinho favorito, o C137, edição 2000. Olá, pessoas. Bom, Carlos, para iniciar a nossa conversa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a astronomia na antiguidade. Muitos não sabem de onde que começa a astronomia, como que surgiu o conhecimento da astronomia, quais foram os primeiros passos da astronomia. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. É curioso, Daniel, sobre isso que você falou, é que a astronomia vem muito antes do que a gente entende pela história, a história documentada da humanidade, né? A astronomia, ela vem desde lá da pré-história, quando os homens primordiais observavam o espaço, observavam os astros lá em cima. Ali já era o indício de uma ciência para os astros ali, né? Foram as primeiras observações da humanidade e é lá que começa o nosso pequeno berço da astronomia, a sementinha da astronomia plantada, né? Porque você imagina, assim, você é numa sociedade tribal que depende da caça e da coleta de alimentos. Então naquela época você depende muito da mudança do clima, você depende muito das imigrações dos animais, e naquela sociedade que nós seres humanos começamos a evoluir, a gente dependia muito desses fatores climáticos. Então era óbvio, ou talvez não tão óbvio, mas que eles começaram a relacionar essas questões de imigração, do plantio, da mudança de clima com o céu. Entrava naquela história lá do Darwin, né? Seleção natural, né? Quem não se adaptava acabava morrendo, então o ser humano teve que se adaptar, né? Exatamente. O ser humano, ele desenvolveu desde isso mecanismos para identificar padrões nas coisas, e acho que isso facilitou muito nas observações de astronomias. Também dava origem às constelações mais pra frente, que eles viam padrões no céu e aí começaram a denominar aqueles padrões para ficar tudo bem mais fácil, saber para se orientar através disso, né? Uhum. E isso foi realmente muito importante, esse fator do ser humano, ele conseguir enxergar padrões na natureza, realmente é muito importante para o ser humano, para a sua sobrevivência. E aí a gente pôde relacionar a mudança de clima com o céu e criar as constelações, ver as figuras no céu. Também é muito importante porque a astronomia, principalmente a base dela, para que ela serve na antiguidade, é a criação de calendário. É você saber quando que vai esfriar, você saber quando que vai se esquentar. Muito importante para a agricultura. Então, quando você pega os textos antigos dos gregos, mesopotâmios, certeza que nos manuais de agricultura vai ter relacionado com a astronomia, justamente para você conseguir plantar na época certa, você conseguir
plantar no período correto, porque se você plantar mais tarde ou mais cedo, a planta não vai vingar. A planta ou vai morrer ou ela não vai crescer. E aí você vai ter a população morrendo de fome. Então é muito importante a astronomia na antiguidade, na criação de calendário. E legal que todas essas ferramentas, esses fatores combinados, eles foram desenvolvendo através dos anos, né? E no início, a grande utilização da observação dos astros eram para o povo antigo criar idolatrações, né? Eles pensavam que aquilo era sinais divinos, deuses, simbologias. E aí nasce a irmã astrologia. Mas vamos lá, Daniel. Saindo um pouquinho ali da época da Era Antiga, vamos avançar um pouco e vamos ir ali para Mesopotâmia, o nosso berço da astronomia. Sim, a Mesopotâmia, ela é o berço de ouro, cara, da ciência. Eles influenciaram muito os gregos, também os egípcios, ali mais ou menos no período de 3500 a.C., que fica na região do Rio Tigre e do Rio Eufrates, no Oriente Médio. Os povos antigos lá, eles começaram a observar por muito tempo, o céu, as estrelas, os astros que eles iam. Além de ligar isso a cultos religiosos, místicos, eles também passaram a analisar isso com um olhar mais científico. Lá a gente tem tanto o desenvolvimento da matemática quanto da astronomia. Ambos estão ligados diretamente, mas se você pensar, anos antes de Cristo, a sociedade ali da Mesopotâmia já conseguia desenvolver mecanismos para identificar, prever eclipses, identificar distâncias. É muito da hora você pensar nisso e ver, olha, como que o ser humano ele desenvolveu as coisas há tanto tempo atrás, e até hoje a gente tem um vasto caminho ainda para percorrer para desvendar ainda o universo ali, né? E só para os nossos ouvintes ter uma dimensão de como foi importante a astronomia dos mesopotâmios, na cidade de Ur e na cidade de Nínive, que são cidades antigas daquela época, hoje em dia os arqueólogos encontraram mais de 50 mil tabletes de barro onde eles estão registrando coisas sobre astronomia, mais de 50 mil arquivos que eles arquivaram em suas bibliotecas sobre astronomia. E se eu não me engano, Carlos, não foram eles que inventaram a primeira forma de escrita, a cuneiforme? Mano, olha que insano, né? Mais de quantos mil arquivos? Você falou 500 mil? Mais de 50 mil. Olha isso, mano. E registrado nas plaquinhas que eles faziam de barro, né? Isso, eram umas plaquinhas de barro, de argila, e eles pegavam um pedacinho de madeira e iam gravando a escrita deles que eles inventaram. O povo, a civilização mesopotâmica foram os pais da ciência aqui pro Sai pombo. Ser humano, né? Sim, foi época de ouro, cara. Não só também, você já viu o filme chamado O Físico? Não, ainda nunca cheguei a assistir isso. Só pra dar uma noção, não tem nada a ver com a física que a gente conhece. Antigamente, a palavra física, ela era para nomear os médicos. Então, e os físicos eram chamados de filósofos naturais. E esse filme fala sobre medicina, os primórdios da medicina, que foi nessa época, no Oriente Médio, cara. Olha que loucura. Os caras fantásticos, e não só na astronomia, mas como em outros campos do conhecimento. E também vale a gente mencionar que ali os desenvolvimentos também não foram só ali no Oriente, no Oriente Médio ali, mas a China, ela também tem sua parte ali na astronomia antiga, né? Já foram encontrados diversos registros. A astronomia chinesa, apesar dela ter sumido ali, muita coisa dela ter sido apagada devido ao imperador lá. Esqueci o nome do cara lá. Você lembra? Não lembro o nome do imperador. Vou falar imperador chinês. Não, o nosso C137, põe aí o nome do imperador. Qin Shi Huang. Aí. Então, esse imperador aí, que o nosso grande amigo robô editor colocou aí, ele mandou, né? Mandou destruir arquivos. O cara foi praticamente contra a ciência ali, né? Mas ainda acharam vários registros das observações chinesas. E eles previam também eclipses com bastante exatidão.
utilizavam o calendário de 365 dias já, registraram muita coisa ali que eles observavam no céu, e tem muita documentação sobre a astronomia lá, a astronomia chinesa, que é tão relevante quanto o da Mesopotâmia. Não, os chineses foram muito importantes também. Uma coisa interessante, que tem um pouquinho a ver com os chineses, porque você falou dos cometas, que eles fizeram anotações precisas da trajetória. Eu lembrei de uma curiosidade aqui, sobre a etimologia da palavra desastre, que ela vem do grego de má estrela, porque antigamente eles tinham a ideia de que o céu tinha uma ordem, as estrelas elas sempre seguiam uma ordem no céu, uma ordem natural. E quando ocorreu esses cometas, o cometa Halley, por exemplo, passando, isso era um desequilíbrio do céu, e muitas vezes eles eram interpretados como algo ruim. Por isso que é um desastre, é uma má estrela, é um emissor de um presságio de algo de algo ruim. Inclusive os chineses, eles até diferenciavam o tipo de desastre a partir pelo número de caudas com que o cometa aparecia. Isso é muito interessante. Cara, sério, muito interessante. Eu não sabia dessa daí, da etimologia do desastre, como eles faziam que eles utilizavam dos cometas para prever os desastres. Isso, às vezes a queda de um império, ou fome, uma praga. Então eles tinham essa interpretação do cometa. O legal é que isso está diretamente ligado com aquela questão de observar padrões, né? Que eles viam algo fora do padrão, então alguma coisa estava de errada no universo ali. Tá também ainda entrelaçado com aquela imagem de divindades primordiais lá que o ser humano antigo via nos astros, né? Isso até me lembra um filme que eu esqueci o nome, o nosso robozinho vai falar aí pra vocês agora. Apocalipto. Que o filme, ele mostrava uma cena forte, aqui na América do Sul, né, não lembro se eram os incas, os astecas, eles iam fazer um sacrifício de um indígena brasileiro, acredito que seja brasileiro, mas na hora que eles foram fazer o sacrifício, ocorreu um eclipse. E isso era algo não natural, ou seja, fugia dos padrões que os seres humanos reconheciam da época. E esse cara acabou não sendo sacrificado lá no filme, e acontece um monte de coisa. Se vocês quiserem, o filme é muito bom, muito, muito interessante. Eu só esqueci o nome, infelizmente. Faz tempo que eu assisti. Eles ficaram com medo, né? Viram o eclipse ali e acharam lá que a divindade deles, falando: opa, esse daí não, esse daí vocês não viram. Exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu. O sacerdote, ele olhou, tipo, todo mundo assustado. Ele falou: o Deus tal lá tá insatisfeito, você não quer que essa pessoa seja sacrificada. Aí o eclipse salvou a pele do cara, hein? Mas você viu o filme lá, mano. Muito bom o filme. Mas eu vou ver sim. Se a gente for seguindo essa linha do tempo, da evolução da astronomia e tudo mais, você sabe onde que a gente vai acabar chegando? Com certeza não na minha casa. De fato. Se a gente continuar andando ali um pouquinho, a gente vai chegar lá na Grécia Antiga, onde a gente vai ter outro ápice da ciência. A Mesopotâmia 2.0 ali, hein? Não, os gregos foram um divisor de águas para a ciência, não foi? De fato. Nossa, de tudo que eles desenvolveram. Tanto que no ensino médio a gente estuda mais sobre a Grécia Antiga do que a própria Mesopotâmia, né? Mas foram duas civilizações muito importantes no desenvolvimento da ciência da humanidade. A gente não pode negar. Lá na Grécia, a gente tem a vantagem da ciência, do desenvolvimento da ciência na Grécia, é que a gente tem coisas documentadas em maior escala. Eles documentavam muita coisa e boa parte desses documentos foram preservados. Isso é importante para a astronomia, porque muita coisa da pré-história a gente não conhece por falta de registro. A gente só tem alguns registros em cavernas, aquelas pinturas rupestres que acreditam que tenha significado da astronomia.
E também tem megalitos. Megalitos são estruturas feitas de pedra, como Stonehenge, e fica na Inglaterra, se eu não me engano. E a gente tem pouco registro dos egípcios porque eles faziam em papiros, e isso não sobrevivia muito. A gente tem alguns registros sobre os egípcios, a gente pode até falar um pouquinho posteriormente em alguma publicação do Gamate. E eu amo a cultura egípcia e acho que deveria ter um episódio especial só para eles. O papiro não era um material tão resistente e aí, ainda mais pelo clima que ficava na civilização egípcia, né? A um ambiente mais árido. O papiro secava e ele acabava no pó, né? Com o tempo. Desintegrava. Então, mas ali voltando para a Grécia, a gente vai ver os primeiros conceitos de esfera celeste na Grécia. Que ali a gente começa a dar nome aos boi, né, na astronomia. Eles têm o conceito da esfera celeste que a gente pode chamar de domo ali, que era como se fosse uma esfera com material totalmente cristalino, que era incrustado de estrelas. Era a ideia ali do universo na Grécia Antiga. Sobre essa questão dos modelos, realmente, na era do bronze e na era do cobre, se eu não me engano, essa visão da Terra plana, do modelo da Terra plana, era o que dominava. Aí os gregos, eles foram fazendo outros modelos mais precisos que explicavam mais fenômenos, e aí o modelo do Terra plana foi sendo deixado para trás para a história. Infelizmente, hoje a gente vê esse movimento retornando, porque infelizmente investimento em educação é nisso que dá, quando você não investe. Isso é realmente muito triste, o movimento a Terra plana, uma coisa lá na Grécia Antiga que foi desmistificada pelos próprios gregos, tá voltando a tão triste ver uma situação dessa. E como você disse, já hoje, na atualidade, a gente tem muitos modelos que explicam coisas tipo tão, como é que eu posso dizer? Básicas. Tão básicas, tão na nossa cara, e o pessoal ainda continua defendendo o Terra plana. Mas é que tem muita coisa por trás, além de só a ciência. Eu sei que tem um documentário que chama Terra Plana, que esse documentário ele fala de uma maneira bem interessante sobre esse movimento. Se o pessoal quiser também ir atrás e ver, ele vai entrevistar pessoas que fazem parte desse movimento e saber os motivos do porquê elas fazem parte. É nisso que o documentário ocorre. Você percebe que não é só por defender uma ciência, mas sim por eles encontrar pessoas que se identificam com eles mesmos. É um nicho específico, sabe? E acaba virando um espírito de adesão ao grupo, que nem poderia dizer Durkheim, do que uma questão de defender uma ciência, uma teoria. É um documentário bem legal. Não é nesse documentário que o cara lá, ele vai fazendo vários experimentos e todos eles falham e todos apontam que o modelo estava errado? Esse mesmo. Eu tentei assistir, eu peguei só umas partes, mas eu não consegui. Mas é esse mesmo, eles fazem vários testes, compram um equipamento bem rebuscado e no final dá tudo que a Terra é realmente esférica. Voltando ali pra Grécia, a Terra era vista como o centro das coisas no começo, né? Até a gente da desenvoltura dos modelos. Os gregos, eles tinham a noção da rotação da Terra. Imaginava que a nossa esfera celeste girava em torno de um eixo invisível ali. A esfera que tinha as estrelas incrustadas girava. Assim eles explicavam o movimento das estrelas, né? E tinha um eixo invisível que passava pelo centro da Terra. Então, é como se fosse, como a gente pode fazer uma analogia disso, uma esfera ali. Sabe aqueles domínios de neve que a gente filma, essas coisas? Sim. Fosse aquilo ali, com outra bolinha dentro, uma bolinha daquelas de borracha que pinga, e aí tivesse um espeto atravessando os dois, de fora a fora. Era mais ou menos assim, como a gente poderia descrever, tentando descrever de uma maneira mais do dia a dia. E na Grécia a gente teve a ascensão de vários cientistas ali, filósofos na época, né? Como Tales de Mileto, Pitágoras, Aristóteles, Heráclides, Aristarcos, Hiparco, Ptolomeu, Euclides. Correção, é Ptolomeu.
Quer falar um pouco sobre Tales de Mileto, Daniel? Cara, eu quero falar, Tales de Mileto, ele foi um dos primeiros astrônomos. Foi ele quem introduziu na Grécia os fundamentos da geometria, da astronomia, que ele trouxe do Egito. E ele já era convencido de que a Terra era uma esfera e que havia essa curvatura. Ele também sabia que a Lua era iluminada pelo Sol, que a Lua ela não emitia luz, mas ela refletia a luz do Sol. E ele também trouxe muitos teoremas matemáticos e que são-lhe atribuídos pelos historiadores. E possivelmente você já pode até conhecer ele de alguma aula de matemática, que você já ouviu falar sobre o Tales de Mileto. Eu lembro de uma crônica não, né? Uma fábula do meu ensino médio, que o professor de matemática uma vez contou, que era sobre o Tales de Mileto. Que eu não lembro muito bem, assim, mas eu lembro mais a moral dela, sabe? Ele, através da observação do céu, ele conseguiu prever quando ia ter uma boa safra das oliveiras, sabe? E aí ele comprou vários terrenos com oliveiras para quando essa safra chegasse, ele conseguisse vender. E assim ele conseguiu fazer muita riqueza. Isso tudo só através da observação do céu. Eu lembro dessa crônica aí que o professor de matemática meu contou. Muito legal isso. Que da hora, eu não tinha ouvido essa. É que eu não lembro parte por parte ali, mas se vocês procurarem, vocês vão acabar achando. É uma história legal. E bom, depois do Tales a gente tem também ali, vou explicar um pouco sobre Aristóteles, né? Aristóteles ele se dedicou mais ali a explicar sobre a Lua. Ele que identificou e explicou as fases da Lua, que cada fase dependia do quanto a Lua estava refletindo da luz que ela recebia do Sol. E não que, sei lá, cortaram a Lua ou coisas do tipo. Ele também se debruçou sobre o tema dos eclipses. Algo que por muito tempo era visto como desconhecido pela humanidade, né? Tanto que tem vários filmes aí que tratam o eclipse como algo místico, livros também, como uma superstição de algo ruim, ou de que, sei lá, uma dimensão tá se juntando com a nossa. Essas coisas da natureza que aconteciam, não periódica, não assim toda vez, que era fácil de ser observada, mas acontecia com uma certa repetição, eram vistos de forma mística pela humanidade. E aí ela acabou ficando nisso na cultura popular mesmo, na cultura pop, de momentos assim remeterem a coisas místicas. E o Aristóteles ele se debruçou sobre os estudos aí. Ele também argumentou sobre a Terra ser esférica. Aí a gente começa a ver a evolução dos modelos, né? Do modelo Sol, Terra, Lua ali. Já começava a falar a Terra é uma esfera. Ele tirou essa conclusão através dos próprios eclipses, que ele via que a sombra que fazia na Lua, a sombra da Terra na Lua, era redonda. E é bem lógico isso, né? Você tá vendo uma sombra na Lua redonda, o que não vai ser algo plano que vai gerar uma sombra redonda, né? É porque esse é um dos pontos que o modelo terraplanista ele não explica. Você não consegue explicar os eclipses solares e lunares por conta de como eles dispõem a Terra, como está o observador, o Sol e a Lua. Não dá para explicar através desse modelo. Com o modelo atual, ou o modelo que os gregos começaram a melhorar, aí sim você consegue explicar o fenômeno dos eclipses. Você contar que ele está vendo a sombra da Terra na Lua, é redonda. Você consegue ver. Seguindo a nossa linha ali dos filósofos, pensadores gregos, a gente vai para Aristarcos. O Aristarcos ele foi o primeiro a propor que a Terra se movia em volta do Sol, bem antes de Copérnico. Sei lá, uns 2000 anos antes de Copérnicos, por aí. Ele propunhava que o modelo era um modelo heliocêntrico. O centro não era mais a Terra, e sim o Sol. E ele desenvolveu métodos para determinar as distâncias relativas da Terra com o Sol, da Terra com a Lua. Ali já começaram a medir o tamanho da Terra com a Lua. Eram medições relativas já.
coisas assim, muito, muito importantes para a astronomia. Ele também propôs que a Terra tinha um movimento duplo, que ela tinha a rotação do seu próprio eixo polar, no caso, e ela tinha a translação, que era ao redor do Sol. Ele já defendia essa ideia de que a Terra realizava dois movimentos. Isso em 310, 230 a.C., sabe? Muito tempo atrás. E TK, o nosso próximo filósofo que a gente vai falar aqui coincidiu com uma pergunta que eu tô vendo aqui nas nossas redes sociais, do Matheus Bertão, da cidade de Monte Azul Paulista. Como que foi calculado, ou quem que calculou a curvatura da Terra? Olha, essa pergunta é boa, hein? Então, ela entra bem no nosso tema mesmo também. Que a gente tá falando ali dos filósofos gregos, e o cara que calculou a curvatura da Terra, e como ele fez isso, né? Ele é um desses filósofos gregos. Ele foi o Eratóstenes. Nome um pouquinho complicado ali. Ele viveu entre 276 a 194 a.C. E além de um dos trabalhos mais famosos deles, que foi esse de calcular a curvatura da Terra, ele fez diversas observações, documentou tudo em cartas geográficas, e ele chegou ali, ele começou a empregar o primeiro modelo da Terra esférica, né? Que a Terra era um globo. Ele era convicto e espalhava esse modelo da Terra ser o globo. Mas bom, o que o Matheus Bertão está querendo saber é como ele fez para calcular a curvatura da Terra nesse tempo aí antes de Cristo, né? Para ele fazer isso, ele teve que medir as dimensões da Terra. E a primeira coisa que ele foi determinar foi o seu diâmetro. Com isso, como que ele conseguiu determinar esse diâmetro e logo em seguida a curvatura? Ele viajou para uma cidade chamada Siena, lá no Egito, no Antigo Egito ali. Atualmente, hoje a cidade chama Aswan. E ele foi isso bem no primeiro dia de verão lá. E ele observou uma coisa curiosa. Lá em Siena tinha um poço. E aí ele olhando para esse poço, em determinada hora do dia, havia uma sombra dentro do poço, para o lado direito. Em determinada hora do dia havia uma sombra para o lado esquerdo. Em determinada hora do dia não havia sombra nenhuma. O poço, dentro do poço, estava completamente iluminado. Ele percebeu que conforme o dia ia passando, a sombra ia mudando. Então até ali tudo bem. Já tinham estudos falando sobre o movimento da Terra, o Sol mover em volta da Terra, ou a Terra mover em volta do Sol. Tinha as duas teorias ali, do heliocentrismo ou do geocentrismo. Mas aí ele resolveu inovar, né? Além dele ver em Siena, ele também foi para Alexandria, no mesmo dia, no mesmo horário, só que no outro ano, no caso, e foi ver como estava lá. E ele percebeu que nas mesmas condições em Siena, lá em Alexandria havia uma sombra, no mesmo horário que não havia uma sombra lá em Siena. E aí ele calculou essa sombra. E como que ele fazia isso? Ele colocava um bastão de madeira assim, enfincado ali na terra no centro, e aí ele via a sombra que formava e em quantos graus essa sombra se formava. Nesse horário em que não formava nenhuma sombra em Siena, em Alexandria ele presenciava uma sombra com 7 graus. E ele percebeu isso, e com esse grau ele usou como dado para calcular a circunferência. Ele também sabia que a distância entre Alexandria e Siena era de 5.000 estádios. Estádios era a unidade de medida que eles usavam lá na Grécia Antiga. Para tomar comparação, um camelo lá da época ele conseguia viajar 100 estádios por dia, que era o equivalente a 16 km por dia, mais ou menos algo assim. E Alexandria e Siena estavam a distância de 5.000 estádios. Então você ia precisar de bastante dias para viajar de camelo entre as duas. Então ele pegou essa distância, esse grau da sombra, e viu que Alexandria devia estar a uns 50 avos de circunferência da Terra ao norte de Siena. Foi o que ele constatou ali. E a circunferência da Terra devia ser 50, no caso, que seria uma circunferência toda, 360 graus, já que eram 7 graus ali.
Então a circunferência da Terra devia ser 50 vezes 5.000, a distância ali entre as cidades. E 5.000 estádios, no caso, né? Infelizmente, ele não conseguiu ter a certeza do valor do estádio. A gente, no caso, né, não consegue ter a certeza do valor do estádio que Aristóteles usou, porque usavam diferentes tipos de estádios para medir. Então, lá na Grécia, alguns lugares usavam estádio de 1,5 km, 1,6,5 km, 1/6 de quilômetro, 1/5 de quilômetro. A gente usa aqui na história, que cientistas dizem, né, é que ele utilizou a quilometragem de 1/6 de quilômetro. O estádio media 1/6 de um quilômetro. O valor, ele tá 1% do valor correto, ou seja, de 400 mil quilômetros, 40 mil quilômetros no caso. Então o diâmetro da Terra foi obtido dividindo a circunferência por π. Ele pegou a circunferência com a medida dos estádios e o grau da sombra, pegou essa circunferência e dividiu por π. E assim ele conseguiu chegar ao diâmetro da Terra. Foi um negócio de louco, né? Como você pode ver. A dor de cabeça que ele deve ter tido, o tempo que ele deve ter demorado para fazer isso, mas ele conseguiu chegar bem próximo, tá? Mas realmente, um negócio absurdo de se fazer. Se eu não me engano, ele teve 2% de erro, não foi na medida? Alguma coisa assim? Foi por aí. 1 a 2% de erro. Uma coisa, pra época, um erro totalmente válido. Errar 2% numa medida, ainda mais de algo tão astronômico assim, a circunferência da Terra, sabe? Foi muito top o que ele fez. É realmente algo de outro mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o Hiparco. O Hiparco. Agora a gente está chegando no final dos gregos e a gente vai falar os 3 importantes gregos, filósofos gregos, os caras que realmente construíram as bases para a astronomia, que são eles o Hiparco, que ele nasceu em mais ou menos na época de 190 a 120 a.C. A gente vai falar do Ptolomeu, que nasceu na época de 90 depois de Cristo a 170, 168, por aí. E o Euclides, que ele não era um astrônomo, na verdade ele era um matemático, mas ele nasceu mais ou menos no período de 300 a.C. Esses 3 caras, eles foram muito importantes para a astronomia pelas descobertas dele. Cara, a Grécia foi o berço ali dos astrônomos. Os astrônomos que botaram ali, ó, mano, sem adjetivos para descrever eles. O primeiro é o Hiparco. Ele teve muita influência através de fontes babilônicas. Ele viajou para Babilônia, para Mesopotâmia, e ele estudou com os mesopotâmios. Então, a grande parte dos conhecimentos, das descobertas do Hiparco foram através dos conhecimentos babilônicos. Uma das coisas que ele mediu e ele descobriu foi a precessão dos equinócios, o movimento de precessão da Terra. A Terra é ensinado, pelo menos na educação básica, que ele tem um movimento de rotação, ele gira em torno do seu próprio eixo, e que ele tem um movimento de translação, que ele gira em torno do Sol. Mas a Terra tem outros movimentos, e esses outros movimentos, eles são descritos no que a gente chama de ciclos de Milankovitch. É um nome bem complicado, mas ele fala sobre outros movimentos que a Terra faz. Por exemplo, a variação da inclinação, do eixo de rotação, a excentricidade da órbita da Terra, a mudança dessa excentricidade e a precessão dos equinócios. O que é a precessão? O que é o movimento de precessão? A precessão é um movimento de rotação, de girar, do eixo de rotação da Terra. Então, a Terra está girando em torno de um eixo. Só que o eixo da Terra, ele também se movimenta, ele também fica rodando, igual um peão. Um peão, ele gira em torno do eixo central, só que esse eixo também gira no movimento circular. Também, outro exemplo, é um giroscópio. O giroscópio está girando em torno de um eixo e o seu eixo também fica mudando de posição. Essa precessão dos equinócios, o tempo para ele dar uma volta completa é aproximadamente calculada em torno de 23 mil anos.
Então, a cada 23 mil anos, o eixo da Terra, ele gira em torno do Polo Norte. Cara, é muito tempo. Muito tempo. É muito legal. E isso é calculado, olha que legal, você calculando a posição das estrelas, mudando uma variação. Nossa, eu imagino que o cara deve ter tido um trabalho enorme para calcular isso. Para notar isso já é difícil. Você tem que observar a posição das estrelas e ao longo dos anos você vê que está mudando a posição. No mínimo o trabalho dele foi difícil, no mínimo. Nossa, muito difícil. Pra época ainda, imagina, antes de Cristo. Hoje em dia a gente tem os lasers para medir distância, medir as coisas. Na época não tinha isso. As ferramentas que ele tinha que usar eram arcaicas comparado com hoje em dia. E ele conseguiu. Ele fez na mão e no olho. Outra coisa que o Hipparco fez, ele notou também irregularidades do movimento da Lua. Porque a Lua, ela tem a rotação da Lua, ela é sincronizada com a translação com a Terra. É por isso que a gente só vê uma face da Lua e do outro lado é a face oculta que a gente não consegue ver da Terra. Aí isso ocorre por causa das forças de maré, aí tem toda uma explicação para explicar por que a Lua tem essa rotação síncrona com a translação dela. Isso explica aquele filme lá do Transformers, lá, o lado oculto da Lua? Eu sou Optimus Prime. Papai. Explica porque a gente só vê um lado, mas no filme em si não. Vai que tem uma base alienígena lá, né? Exatamente. Vai que a gente tá nessa base alienígena, né? Eu tava falando das irregularidades do movimento da Lua, né? Que o Hipparco descobriu. Ele descobriu que a órbita da Lua também gira. Ela muda também a órbita. Isso é loucura, ele ter feito isso. Outra coisa que ele fez importante, e que a maioria dos astrônomos gregos também fizeram, foi catálogo de estrela. É você catalogar uma estrela. Você descobre uma estrela, coloca um nome e vira um catálogo. Isso que ele fez também. Ele conseguiu usar um conceito geométrico que se chama paralaxe para medir a distância do Sol até a Lua. E esse conceito paralaxe a gente não vai explicar agora, a gente vai posteriormente, em algum outro podcast, a gente vai explicar direito o que é paralaxe. Mas paralaxe é um conceito geométrico que é utilizado para medir distâncias. Inclusive, nós, seres humanos, inconscientemente também fazemos, o nosso cérebro também faz esse cálculo da paralaxe para a gente medir profundidade. Ficou algo tão natural do ser humano que o cérebro faz isso e a gente nem percebe, né? O paralaxe está no efeito da gente não conseguir ver o nosso nariz, né? Ele também tá ali. Exatamente. Agora, a coisa mais importante que o Hipparco fez é que ele criou uma forma, um sistema de medidas para medir o brilho das estrelas, que é chamada de magnitude visual, ou escala de Hipparco. Ele é um filho de uma mamãe maravilhosa. Sabe por quê, TK? Por quê, Nel? Porque ele pegou essa escala, ele atribuiu um número para uma estrela, e com isso ele foi fazendo a escala de brilho dessas estrelas. Só que fez invertido, cara. Quanto mais baixo o número, mais brilhoso é. A número 1 é a mais brilhante, a número 6 é a mais fraca. É isso mesmo. Pessoal que tem déficit de atenção, que nem eu aqui, ó, sofre, mano, sofre. Mano, é muito... Porque, tipo, aí depois veio o Pogson, com a equação de Pogson, pra medir o fluxo de luminosidade que sai de uma estrela, só que aí aparece um logaritmo, cara, negativo, uma equação negativa, cara. Pô, negócio complicado. Ele trollou a gente, trollou com certeza, fazendo essa escala invertida. O pessoal da física resolveu fazer as coisas tudo complicado, não é nem pra inventar um mais um igual a estrela brilhante. O pessoal da física não, hein? O Hipparco, pô. Mas é legal fazer uma analogia com o brilho, essa escala de magnitude das estrelas. Vamos imaginar que não conseguimos ver as estrelas, enxergar as estrelas. Como que a gente podia fazer um comparativo disso? Vamos pensar, sabe aqueles puffs peludos? Quanto mais peludo o puff, mais brilhante a estrela é. Então você está tocando um puff
que ele é pequenininho, não tem tanto pelo assim. Esse seria a estrela de magnitude 6, a estrela que emite menos brilho. E aí você pega um daqueles puffs que é todo peludo, felpudo. Se você tentar fechar a mão em volta dele, os pelos começam a passar por entre os seus dedos. Ele não fica na sua mão, os pelos eles saem. Por mais que você tente apertar todo o puff ali entre as suas duas mãos. Essa seria a estrela de magnitude 1, que seria a mais brilhante. Quanto mais peluda ali, mais brilhante é. Isso é legal para o pessoal que não consegue ter a visualização das estrelas, ver a intensidade de brilho, poder imaginar através do tato, né? Como funciona essa escala de magnitude. Inclusive, TK, a estrela de referência que o Will Park usou foi a estrela Vega, que ela tem na escala de Parco a magnitude como 0. E a partir dela ele começou a atribuir um número para as outras estrelas. Só que a estrela Vega ela não é a estrela mais brilhante do céu. É porque a estrela Vega ela é vista do hemisfério norte. E naquela região da Grécia, eles não tinham a visão do céu do hemisfério sul. Porque a estrela mais brilhante que a gente enxerga, a olho nu, é a estrela Sirius, do Cão Maior. Que tem uma magnitude de menos 1,46. Sirius, ela que virou o personagem, o nome do Harry Potter, né? Harry Potter, isso. A maioria praticamente todo mundo que é de sangue da família Black tem nome de estrelas. Bellatrix, Sirius, Orion Black, que é o pai de Sirius, se eu não me engano, ou o pai do pai. Dando continuidade, a gente tem o Ptolomeu. O Ptolomeu, ele foi muito importante porque ele escreveu um livro que se chama Almagesto, que significa o grande livro. Olha, pelos árabes. Dramático nome, hein? Almagesto, o grande livro. Porque ele realmente foi um grande livro, porque esse livro ele se tornou referência na época para todo mundo que queria estudar astronomia. Então, se você fosse na Grécia, no Egito, na parte árabe lá, se você fosse estudar astronomia, você ia usar o livro do Ptolomeu. É tipo você querer estudar cálculo, você vai usar o Guido Orizzi. Exatamente. E com esse livro, o que ele fez? Ele foi que ele compilou todo o conhecimento astronômico dos egípcios, dos gregos, dos babilônios, dos árabes, e ele compilou e colocou nesse livro. Outra coisa que ele fez também foi as tabelas de órbita planetária. Ele calculou a órbita dos planetas e também catálogos de estrelas. Agora, dando em sequência, o outro que é importante, ele não é astrônomo, mas as descobertas deles na área de matemática e geometria foram tão importantes que ele basicamente fundamentou toda a parte quantitativa da astronomia, que é o Euclides. O Euclides, ele era um geômetra e matemático grego. Dentre as suas obras, as principais obras dele, é que ele escreveu o livro Elementos, ele fez todo um tratado completo de geometria, ele reduziu todos os conceitos de geometria a poucos axiomas, a poucas verdades indubitáveis. Ele criou, ele colocou em prática um rigor matemático nas demonstrações. Ele é o pai fundador da teoria dos números. E também algo muito importante, tanto para a gente calcular órbita de uma forma diferente da que a gente tem lá com o Kepler, é a teoria das cônicas, que você consegue definir uma órbita através de um plano transversal que passa por uma cônica. E a excentricidade da órbita planetária tem relação com o ângulo com que esse plano atravessa um cone. Muito louco isso. Vamos agora para as perguntas dos ouvintes. 2 perguntas. E lá vem. A primeira pergunta vem do Felipe Doutel. E ele diz o seguinte: na antiguidade, o que diziam sobre os pontos brancos no céu? O que a ciência diz? Eu acho que o que o Felipe está se referindo é sobre as estrelas, ou como que os antigos enxergavam as estrelas. E respondendo a sua pergunta, Felipe, eu acho que a gente já respondeu muito
muito da astronomia, ela era muito baseada em misticismo, em religião. Então, muitas culturas na antiguidade, eles enxergavam as estrelas, os pontos brancos, como divindades. Tanto que a gente tem com os gregos, eles viam o céu noturno, toda a galáxia, toda a Via Láctea, ela via como sendo o corpo da deusa Nut, que ela tentava se ligar com a Terra, que era o deus Geb, mas ele era impedido pelo ar, que era o deus Shu. O corpo da deusa Nut era composto por estrelas. Segundo alguns textos religiosos que foram recuperados, as estrelas são tidas como embarcações iluminadas, navegando pelo corpo da deusa. E as estrelas eram muito importantes também para os egípcios. Tanto que a estrela Sirius, ela era muito importante para os egípcios, porque ela iniciava o calendário das estações deles. E Sirius era chamada como a deusa Sopedete, que os gregos chamavam de Sotis, que era a deusa responsável em anunciar as inundações do rio Nilo. E era muito importante essa deusa porque era aí que eles iam começar a fazer agricultura, né? Quando o rio Nilo ele aumentava o seu volume de água e eles podiam fazer suas plantações. Então muitas culturas eles viam as estrelas, os planetas, qualquer objeto celeste como deuses ou mensageiros. Era assim como eles viam. E nós temos outra pergunta aqui do Léo.Ribeiro3. E ele pergunta o seguinte, TK: quem criou o telescópio e quando foi? Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, porque tem muita coisa ali em cima dessa pergunta que acabou virando um senso comum na sociedade e é repetido como uma informação concreta que às vezes não é. Quem descobriu o telescópio, na verdade, foi o fabricante de lentes Hans Lippershey. Ele é o real criador do telescópio, mas é divulgado massivamente que quem criou o telescópio foi o Galileu, né? Que fazia observações antigas e tudo mais. Porém, o criador é o Hans Lippershey. O que aconteceu é que o Hans Lippershey, ele construiu o telescópio em 1608, ele era um fabricante de lentes e ele começou... eu acho que ele também construiu o microscópio, se eu não me engano. Mas ele construiu o telescópio em 1608 e o Galileu Galilei ficou sabendo que um cara neerlandês, ele construiu um tubo que podia ver longe. Então ele falou, eu podia construir. E o Galileu, ele é o pai fundador da física experimental. O cara era muito bom em construir experimentos para poder testar teorias, o Galileu. Ele era muito bom. Então, em 1609, o Galileu ele foi e construiu a versão dele. Ele melhorou a versão do Lippershey, porque o Lippershey ele era mais voltado como uma luneta para coisas aqui na Terra, e o Galileu ele melhorou o modelo do Lippershey, construindo um outro modelo. Bom, espero que esteja respondido, Léo.Ribeiro. Obrigado por você ter participado, por você ter mandado a sua pergunta aqui pra gente. Gostaria de lembrá-los que pelo Facebook a gente vai pedir para vocês perguntarem pra gente ou nas nossas próprias redes sociais. E pode mandar as perguntas que a gente vai responder com imenso prazer para vocês. Sempre no final do nosso podcast vamos responder as perguntas que estiverem relacionadas ao tema do podcast, né? Então, voltando aqui para finalizar, a gente percebeu que a astronomia ela não é algo que surgiu de uma hora para outra e também ela não é tão recente quanto podemos imaginar. Ela é algo que foi criado há muito tempo atrás e vem evoluindo constantemente com uma ciência extremamente complexa, cada vez mais... Quanto mais respostas a gente acha para a astronomia, mais perguntas são reveladas. É uma coisa que está bem longe de ser 100% coberta, concluída ali. E isso que a gente nem falou tudo, não é? Porque a gente falou dos egípcios, mesopotâmios, a gente falou dos gregos, mas a gente parou no Ptolomeu, que foi o último lá. O Euclides veio antes, né? Ele nasceu antes. Aí o Ptolomeu, até o Giordano Bruno... São quase 1.200 anos de sombra da ciência que
ocorreu por um episódio que é conhecido como a Idade das Trevas, onde a ciência quase foi extinta, né? E a gente não está abordando isso hoje, talvez a gente aborde em outro podcast com o maior prazer para falar sobre esse período triste da história humana, que foi a Idade das Trevas. E a gente pode iniciar, aí já falar do Giordano Bruno, Tycho Brahe, Newton, a gente já pode embarcar nessa aí dos caras do Galileu, inclusive, né? Eu falei a sequência errada. Falei Giordano Bruno, Galileu, Copérnico também, Tycho Brahe, vem essa galera aí dessa época que começou a quebrar os paradigmas da Idade das Trevas, onde a ciência quase morreu. Eu também gostaria de agradecer o apoio de todo mundo, continue nos seguindo, fazer o fechamento aqui. Muito obrigado, gente, por vocês estarem ouvindo a gente até aqui, quem escutou a gente até o final. Fiquem ligados nos próximos episódios e nos sigam nas redes sociais. O nosso Instagram é gamate_astronomia e no Facebook a gente é Gamate e Bilce, e no YouTube também. Todos os links do que a gente está falando, das referências da onde a gente buscou, dos livros, vão estar nas descrições do YouTube e das plataformas que a gente fez a nossa divulgação. Gostaria, novamente, muito obrigado a vocês, agradecer e até mais, gente. Obrigado, vamos embarcar nessa viagem aí de conhecimento. Eu queria agradecer pela participação no episódio de hoje, agradecer a recepção do nosso público, né? No primeiro episódio a gente teve vários feedbacks positivos. Isso deixa eu e acho que todo mundo que faz parte do projeto muito feliz saber dessas coisas. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Até mais, pessoal. Foi um prazer comparecer no episódio de hoje. Espero que vocês continuem acompanhando os próximos episódios. Fui.